Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma edição especial do AbaCast. Exatamente. Essa semana estamos comemorando 22 anos da Aba Nacional, da convenção. Nossa convenção vai acontecer nos próximos dias 15 e 16 de agosto. Espero contar com a presença de vocês lá. Estamos aqui inaugurando esse episódio interessante sobre autismo. Vamos falar com uns dois membros aqui da Comissão Nacional de Direitos dos Autistas, correto? Certo. Doutor Denis e doutora Fernanda. Vamos falar de um aspecto bastante interessante para elucidar para vocês algumas questões importantes e afetas, pertinentes a esse tema. Porém, num curto espaço de tempo, porque a gente não vai dar spoiler, não. A gente conta com a presença de vocês lá, pessoalmente, em comemoração aos 22 anos da ABA, a nossa convenção aqui no Distrito Federal. Muito boa tarde, doutor Denis. Muito boa tarde, doutora Fernanda. É um prazer ter vocês aqui conosco no nosso AbaCast, mais uma vez, para trazer temáticas extremamente interessantes e agora falar um pouco dos atípicos, do autismo em si. Quero que vocês se apresentem aí um pouquinho para que o pessoal possa conhecer vocês. Obrigada, doutora Fabiane, prazer. Meu nome é Fernanda Feitosa, sou membro da Comissão Nacional dos Direitos dos Autistas, da ABA. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Como eu já falei, até nas redes sociais, é meu primeiro podcast da vida, fico até um pouco nervosa, mas fico à vontade porque estou no meio de colegas. E a minha relação com o autismo é pessoal. Meu filho de 7 anos tem o diagnóstico de autismo e de paralisia cerebral, né? Então, ele tem duplo diagnóstico e, em razão da saúde dele, eu tive que procurar informações sobre acesso a terapias, medicamentos, intervenções que não constavam do chamado rol DNS, né? E, a partir daí, conheci Milena e Edu, que falavam sobre esse tema no YouTube, comecei a estudar mais sobre o assunto e logrei êxito nas ações que eu entrei em favor do meu filho. Então, a partir daí, me conectei com a ABA, e estou aqui por conta disso, porque meu filho é meu primeiro e principal cliente hoje no escritório. Com muita alegria eu cuido dele, então seria isso. Que bom. Doutor Denis. Prazer, doutora Fabiana. Prazer revê-lo. Estar aqui novamente no ambiente da ABA, que é um ambiente bem familiar, bem amigo, bem amigável, bem gostoso da gente estar compartilhando experiências aqui. Hoje eu estou como presidente da Comissão Sudeste de Direitos dos Autistas e também como membro da Comissão Nacional de Direitos dos Autistas e também como membro da Comissão Internacional de Proteção de Dados. Então, assim, eu gosto um pouquinho da ABA, de participar das comissões da ABA. É verdade. E a questão do autismo entrou na minha vida através do meu filho, há 11 anos atrás. E aí eu comecei a estudar sobre o autismo, entrei na faculdade de Direito para poder justamente entender legislação e conseguir atuar num nível de conhecimento que talvez a maioria dos pais dos autistas não consigam atuar. O meu foco com o autismo é conscientização e discutir políticas públicas. Então, permeando, e a ABA me permitiu conhecer, fazer um network bacana, conhecer novas pessoas que lutam, que o autismo ele é multidisciplinar, então eu tenho interação com várias comissões justamente por isso. E cada membro dentro da sua expertise, na sua comissão, ele é um ponto focal para mim, para justamente eu poder interagir e em determinados momentos a gente buscar a conscientização necessária naquele nicho da disciplina do direito. Sim, eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer parte aí foi o primeiro, não é? Que aconteceu o primeiro aqui. congresso. O primeiro congresso aconteceu teremos aqui em Brasília. O segundo agora. Eu vou estar lá novamente. E assim, tive a oportunidade de falar da questão do serviço militar, do autismo no serviço militar, e a falta de acesso à informação é um dos principais pilares que levam, inclusive, o desempenho desse trabalho deles. Eu quero reforçar que é extremamente importante a participação não só pela experiência pessoal que eles têm, mas de divulgar a informação para pessoas que necessitam, que efetivamente não têm acesso a essa informação. Então, eu trouxe até no escopo aqui do nosso podcast alguns questionamentos, e naturalmente que fiquem à vontade, eventualmente vocês queiram fazer questionamentos para a própria comissão em si. A doutora Viviane Landim é a presidente da Comissão Nacional de Direito dos Autistas, vocês podem direcionar para o próprio Instagram. A comissão tem um Instagram pessoal da comissão, tem o Instagram da ABA Nacional, podem direcionar para os advogados aqui presentes também, porque essas informações são imprescindíveis justamente para essa adaptabilidade, essa inclusão dos atípicos no nosso meio social, nossa sociedade. E as informações que eu gostaria
de solicitar vocês no escopo da experiência, eu vou direcionar a pergunta e vocês fiquem à vontade para decidir quem vai responder, porque nós não teremos muito tempo, até porque a gente não vai dar spoiler, tá bom? Para vocês, das palestras que vão acontecer essa semana, mas a gente espera contar com a presença de vocês lá. Eu queria que vocês falassem um pouco, acho que vocês até introduziram, basicamente, dos principais desafios enfrentados pelas pessoas com autismo na sociedade contemporânea. Sim, sim. Isso aí dá um podcast de 50 minutos, não é só de desafio. Dá uma tese de doutorado. Exatamente. Mas assim, eu costumo dizer, pelo que eu já consegui acompanhar, meu filho tem 7 anos, Sim. né? O seu tem 11, pelo que você me falou, né? Não, ele estuda 11, ele tá com 19. Ele tá com 19. Então, com certeza você vai perceber e confirmar que os desafios, eles só vão mudando, né? Mas eles nunca deixam de existir. Uhum. Então, eu noto que o primeiro desafio é a questão relacionada à saúde, diagnóstico precoce, intervenção precoce, acesso às melhores tecnologias assistivas. E aí começa com a saúde, quando esse diagnóstico é por volta de 2 anos de idade. Depois começam os desafios na escola, porque aí a criança vai para a escola, aí tem negativa de matrícula, aí tem necessidade do AT escolar, aí vem todas as questões de bullying, preconceito, sim. Aí entra na adolescência, e aí a questão que deve ser um desafio ainda maior, não é, Denis? Exato. Bem específico. Exato. E aí vem a questão dos desafios de ingresso em universidades e mercado de trabalho. Sim. Então, tudo isso é muito difícil, passa-se por preconceitos, por rótulos, por tantas coisas, né? E a família acaba sendo muito importante nesse apoio, né? Sim. Então, eu considero que vai mudando as etapas, né? A principal dificuldade, né, a questão contemporânea do autismo é a parte de conscientização, ela sempre vai ser necessária. Todas essas questões que a doutora Fernanda trouxe, elas são pertinentes e comum a todas as famílias autistas, porque sim. não é o indivíduo que é autista, é a família que se torna autista a partir do diagnóstico. E principalmente a questão, a principal dificuldade da sociedade como um todo, aí eu estou falando da sociedade civil, todos os entes da sociedade, eles têm a dificuldade maior de entender que cada autista, ele é único. Isso, então, o que serve para um não significa que, em regra, vai servir para o outro. Então, eu tenho que começar do zero com cada indivíduo, eu tenho que fazer um mapeamento daquele indivíduo, eu tenho que testar algumas alternativas para aquele indivíduo e não simplesmente taxar, não, é uma receita de bolo que eu vou aplicar à grande maioria dos autistas. Isso não existe no autismo. Até pela individualidade da própria família. Sim, não é? E não só isso. Da característica da familiar. E não só isso, porque o autismo puro, por si só, ele não existe. Ele existe teoricamente. Os indivíduos autistas eles sempre têm uma comorbidade, ou seja, ele vai ter mais uma síndrome, ele vai ter mais uma doença, ele vai ter mais outro transtorno. Então, isso não aparece de uma vez só na vida desse indivíduo. Ele vai aparecendo conforme esse indivíduo vai caminhando. E de acordo com os incentivos que você dá a esse indivíduo, ele consegue se desenvolver. E à medida que ele vai se desenvolvendo, novas necessidades vão surgindo. Sim. E nessa questão de aceitar, mas por que isso que a gente deu lá atrás não funciona mais? Não funciona mais porque o autismo é isso. Então você tem que remodelar, você tem que reajustar para que aquele indivíduo prossiga dali para frente. Essa é a principal questão. Eu acho interessante vocês trazerem esses aspectos, porque embora a doutora Fernanda falou, os desafios mudem e aparentemente pareçam ser os mesmos, cada qual no escopo da sua individualidade vai enfrentá-los de outra forma. Por acaso vocês, e que bom, são pessoas instruídas, são advogados, são especialistas e têm essa experiência pessoal, têm a possibilidade de administrar, de ter acesso a essa informação, de se aprimorar, se aperfeiçoar cada vez mais. Mas a grande maioria das pessoas que a gente observa, inclusive levam tempo para receber um diagnóstico. Uma amiga pessoal minha que parece que o filho dela, salvo melhor juízo, conseguiu receber o diagnóstico com 5 anos de idade. O meu filho ele foi diagnosticado com 8 anos. Mas desde Quanto tempo passou? Mais de 2 anos a gente sabia que tinha alguma coisa diferente nele, mas não chegou num procedimento. Diagnóstico precoce, super importante, né? Sim. O meu enteado foi diagnosticado com 14 anos. Nossa.
Ainda depois mais que foi tarde. morar comigo. Ainda mais tarde. Então, e você assim, identificou. Eu identifiquei e conversei com a mãe dele. Falei, leva nessa minha amiga aqui pra ver. Porque justamente naquela fase da adolescente, é malandragem ou tem alguma coisa? Sim, exato. Mas aí, na hora que ele veio morar comigo, eu falei, opa, para aí. Tem alguma coisa e não é de agora. E às vezes a família se ofende, né? Não, porque não gosta, né? Eles nunca tinham ouvido falar em autismo até conviverem comigo. É muito difícil. Né? Então, assim, essa parte da conscientização, ela tem que continuar. Você acha que isso melhorou hoje? Que hoje você percebe, você observa mais? Não é só a questão, o próprio cordão, não isso. Mas você acha que na sociedade em si melhorou essa conscientização? As pessoas conseguem observar melhor, respeitar mais, entender a necessidade dessa inclusão, de não tratá-lo como diferente, não tratar o atípico como diferente, mas como alguém que faz parte da sociedade. Todos nós temos individualidade. Eu, você, Fernanda. Então, a questão no cerne é se essa dinâmica evoluiu com o passar dos anos ou involuiu? O que você acha? Qual é a percepção de vocês? Eu posso te dizer assim, antes de eu ter o meu filho com o diagnóstico, eu não sabia nada. Para não dizer que eu não sabia nada de autismo, tinha uma criança no condomínio onde eu morava que as pessoas faziam bullying e diziam palavras assim que lembravam que poderia ser autista, mas assim, eu nem sei se ele realmente era. E de fato, na minha infância, né, era cerca de década de 90, né, sem revelar a idade, naquela época se falava quase nada, não se estudava com autistas, não se convivia na igreja com autistas, eu não via eles em espaços públicos importantes. Hoje, a gente na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, a gente evoluiu um pouco. Mas, assim, a escadaria é tão longa Falta que muito, parece um pouquinho, sabe? Assim, ainda é muito preconceito, ainda é muito desinformação, ainda é muito de você conversar com pessoas que são gestoras, que lidam todos os dias com autistas, e quando você vai conversar, a pessoa diz que olhou no Google o que é autismo. Então, assim, sabe? Como o Dr. Denis diz, né? Quer uma fórmula de bolo para aplicar e se isentar de responsabilidade. Não tem como. Não quer entender a micro-realidade daquela pessoa, porque isso dá trabalho, né? Mas a gente só consegue evoluir dessa forma, né? Olhando a necessidade particular de cada um. E um pequeno detalhe que eu estava refletindo essa semana, né? Falando com meu esposo, eu disse, olha, eu acho que a gente só vai colher os frutos desse trabalho daqui a 50 anos. São os nossos netos que vão colher, os nossos bisnetos. E que colham, que bom e que colham, não é? Isso reverbere para as outras justamente gerações. Isso, não adianta, aquilo é a máxima que tem a máxima que tem na vida da gente, né? Entre o atual e o ótimo existe o bom no meio do caminho. Eu diria que a gente está começando a caminhar em busca do bom. Sim. Em alguns pilares da conscientização e do efetivo exercício do direito dos autistas. Temos legislação, avançamos em legislação? Sim. Temos duas legislações fortíssimas, muito bem estruturadas, muito bem escritas, muito bem fundamentadas. Né? E se colocar uma terceira ainda, que nós temos a Política Nacional de Defesa do Direito dos Autistas, temos o Estatuto das Pessoas com Deficiência e nós temos a Convenção de Nova York. Né? Então, essas três aí, não precisamos mais do que isso de estrutura de legislação. Precisamos sim replicar e que nas instâncias estaduais e municipais isso aconteça da mesma forma. Para criança e adolescente, a gente já tem um grupo grande de pessoas comunicando, falando sobre o assunto. Mas agora, o autista faz 18 anos, ele perde todos os direitos. Existe esse gap ainda. Todos os programas assistenciais o que não faz o menor sentido, porque ele não deixou de ser autista quando chegou aos 18 anos. Justamente, aí a gente tem problema nas faculdades, né? Problemas que a gente tinha lá ainda existe educação, o problema na educação existe, mas está sendo mais falado, mais discutido, está.
Mas faculdade a gente está lá no zero ainda. Concurso público. De sendo expulso, inclusive, concurso vou falar público. sobre isso. Concurso público, né? Tem a questão dentro do próprio regimento das Forças Armadas, que a gente sabe que é problemático com a questão da pessoa com deficiência. E algumas pessoas que receberam diagnóstico depois de já estar lá há 30 anos. Isso. Vai ser interessante falar sobre isso. Era bom por 30 anos, né? Por 30 anos era ótimo esse então, assim, essas questões, elas precisam de amadurecimento, mas é o que eu falei, a gente está caminhando para o bom. Um dia, daqui a alguns anos, talvez 50, 60, não sei, a gente chegue numa maturidade da sociedade que permita a mudança do paradigma. Sim. Por enquanto, a gente está mostrando que o paradigma existente ele não é válido mais. Fazendo um teste lógico, fazendo um teste lógico, a gente está pontuando isso aí. E como o autismo é uma coisa complexa, nada nele é simples, então é uma atividade, é um dever nosso, né, de pais, e em busca dessa mudança de paradigma. E eu acho interessante você trazer essa tua perspectiva, e aqui tem tantas perguntas que eu queria poder fazer todas, mas não vai dar tempo. A gente só tem 5 minutos, tá? Só para falar para vocês. Mas eu acho interessante você trazer essa tua perspectiva, porque as próprias políticas públicas precisam evoluir no sentido de considerar as necessidades do atípico, bem como de sua família, muito embora existam essas legislações que você mencionou e que sejam eficazes, são legislações altamente... Eu tive a oportunidade de ler, inclusive antes de participar daquele congresso, eu achei interessante estudar mais sobre a matéria, mas para além disso, eu quando criança convivi com amigas da minha irmã, tinha uma irmã que era atípica, eu achava aquilo muito interessante, porque eu não entendia, muito pequenininha, e assim, naquele meu conceito, que era um conceito isolado, né, de uma criança que não entendia o comportamento daquele adulto, não se tinha informação. Isso aí há muitos anos atrás, que eu também não vou revelar, porque você falou aqui, mas há muitos anos atrás, esse acesso ainda era muito incipiente. Eu acredito muito, de verdade, talvez até que em menos de 50 anos, acredito que a gente vai evoluir bastante, principalmente com o trabalho que vocês vêm desempenhando, desenvolvendo. Continuem, não parem de desenvolver esse trabalho, continuem reverberando para outras gerações terem a oportunidade de experimentar esses conhecimentos. Mas para além desses desafios que as famílias enfrentam, nós precisamos desmistificar esses conceitos, que são conceitos fechados, retrógrados, o próprio preconceito, que a doutora Fernanda mencionou, para que a gente consiga evoluir. E aí, para nós encerrarmos, porque a gente já não tem muito mais tempo, aliás, a gente não tem mais quase tempo nenhum, eu nem vou falar nada, porque daqui a pouco vão apertar a minha orelha aqui, vou puxar a minha orelha. Eu queria perguntar para vocês responderem para nós encerrarmos, qual é o papel da comunidade em si, para influenciar positivamente na criação de um ambiente mais acolhedor e inclusivo para as pessoas portadoras de autismos atípicos, principalmente a ponto de reverberar para que as políticas públicas possam evoluir mais e ser mais eficazes nessa matéria. É bem ampla também a pergunta, mas enquanto você estava falando de política pública, eu pensei num aspecto importante, que é a coleta de dados sobre autismo, né? A nossa deficiência absurda aqui no Brasil de dados simples, como, por exemplo, quantos autistas nós temos no Brasil. Quer dizer. Né? O primeiro dado elementar seria esse, porque a partir do momento que se tem dados, se pode cobrar política pública. Sim. Né? Então, eu vejo uma omissão muito, muito grande e grave de dados, né? E fica complicado exigir, né, dos nossos representantes as devidas políticas públicas por conta dessa escassez mesmo dos dados, né? Recentemente, a gente teve uma pequena evolução com a criação de um sistema aí que vai buscar, um sistema do governo federal que vai buscar ter essa coleta de dados, né? Já é um primeiro passo, mas a gente precisa, como sociedade, exigir isso, exigir que esses dados possam ser coletados e que sejam abertos, para que a gente possa requerer dos poderes públicos as políticas necessárias, né? No mais, é o trabalho de formiguinha, de conscientização mesmo ali no dia a dia, na escola. Que a formiguinha não para de trabalhar. A formiguinha não para, é verdade. E a formiguinha, ela suporta pesos muito maiores do que o seu próprio corpo. Sim, verdade. E é assim que nós, pais atípicos, muitas vezes nos sentimos, suportando pesos muito maiores do que aparentemente pode ter certeza que não são maiores.
É o peso que vocês foram capacitados a suportar, porque Deus não dá uma cruz maior que a gente pode carregar. Então, eu acredito muito nisso. Vocês são altamente mesmo, capacitados para isso. Né? Do dia a dia. É fazer o que a gente está aqui hoje. Amanhã a gente está no evento. Amanhã eu estou na escola falando com a diretora da minha escola. Eu já conversei N vezes com ela. Então, é assim. É conversando no dia a dia, né? E aguardamos os dados públicos para poder termos coisas maiores como política pública. Criar novas iniciativas, não é, Denis? Para nós encerrarmos, queria ouvir a sua fala a respeito dessa consideração que a doutora Fernanda fez e o meu questionamento. E assim, eu vou mandar um recado específico para a comunidade autista. O autismo e para a sociedade, serve para a sociedade numa forma geral. O autismo, ele tem que ser visto das suas diversas janelas. Cada janela tem uma vista. Então, não crie preconceitos se a sua janela é diferente da do outro. Então, a comunidade autista ela precisa se unir. Não importa se eu tenho uma pessoa pública que tem um programa na televisão que fale do autismo do filho dele na visão da janela dele, porque ele é uma pessoa que tem status social, tem tudo, é a janela do autismo. E daquela senhora que está lá numa comunidade de risco social e ela fala, todos os dois têm a mesma importância, porque só aí a gente vai conseguir a união. E com essa união a gente consegue formar um bloco muito grande que você consegue disseminar as ideias do autismo, as necessidades do autismo com mais clareza, com mais objetividade. Porque não adianta eu falar um juridiquês para uma comunidade carente sobre autismo. Claro. Não adianta fazer lá, igual eu tive a oportunidade de fazer no tribunal lá do Estado do Espírito Santo, uma tarde inteira de palestra para desembargadores, juízes e operadores do judiciário sobre autismo. Então, o autismo, ele tem várias janelas. Então, essas janelas, elas têm que ser percebidas pela sociedade. E a comunidade autista, as famílias autistas, elas têm que se unirem. Porque se eu começar a criticar, o fulano está fazendo assim, mas não é a minha realidade. Não. Que bom que ele está fazendo daquele jeito, que eu não preciso desveredar mais esforços para fazer. Essa guerra está sendo então, assim, tem que ter a união. E o restante da sociedade, empatia. Só isso. Só isso que precisa, não é? Eu acho que num todo, não só nessa situação do autismo, mas num todo, para compreender o outro, vai entender os processos que ele atravessa. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Nosso. Eu gostaria muito de ter mais tempo de falarmos, mas infelizmente não é possível. Nós até ultrapassamos um pouquinho do nosso tempo. Eu espero vocês nos próximos dias 15 e 16 aqui no Distrito Federal para comemorarmos aí nossos 22 anos de Associação Brasileira de Advogados. Eu sou Fabiane Andrade, coordenadora da ABACast e diretora da ABA, do Distrito Federal. Até breve.